Boa noite. O livro é o Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo, o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por Alô, falhou. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus, nosso Pai maior, por essa oportunidade que nós recebemos aqui de recuperar esse tempo perdido, lembrando que somos trabalhadores de última hora, uma vez que já erramos em excesso. Agradecer, pedir ouvidos de ouvir e olhos de ver, para essas oportunidades imensas que nos são dadas, buscar sempre a melhora, procurando nos melhorarmos, ajudando ao próximo. Começarmos aqui também na palestra do nosso irmão, ouvindo que com certeza terão várias coisas que a cada um aqui vai servir como um remédio, pedindo a espiritualidade do Cáritas, que o ampare, que o proteja, para que cada um aqui tire uma lição, que assim seja. Posso começar, mestre? Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue conosco hoje e sempre. A casa nos fez o convite para a gente conversar hoje sobre promessas de ano novo ou reflexões que nós deveremos fazer
nessa questão do ano novo, que todo ano se renova pelo nosso calendário. E aí a gente fez um passeio aqui sobre as promessas das pessoas, as mais conhecidas, e depois nós ousamos fazer algumas sugestões de compromissos, já não de promessas. Mas é interessante notar que nós somos realmente movimentados pelo calendário e a nossa cultura elege o ano novo, as festas de fim de ano, notadamente, Natal e Ano como momentos mais graves de reflexão. O Natal a gente compreende bem, porque o Natal ele traz a comemoração da revolução de que foi beneficiada a humanidade com a vinda do Mestre Jesus e dos seus ensinamentos e todas as mudanças que ocorreram. O ano novo é mais preso ao calendário mesmo, vai mudar de ano, vai mudar de mês, vai mudar de data, e a gente vai fazer o que nesse próximo período. E é interessante notar que nós nos movimentamos exatamente assim, nessas datas. E geralmente nós assumimos compromissos, mesmo promessas, nessas datas. É importante que a gente faça uma reflexão a respeito do tempo. A página lida por Bia falou da importância do tempo em nossas vidas, porque é uma oportunidade que quando volta, demora a voltar. A gente estava conversando ali no terraço, uma conversa até aprumada, viu, mestre? Sobre a grande promessa. Eu disse, olha, eu como promessa não, mas como projeto para o ano que vem é continuar encarnado. Já é um passo bastante sincero e qualitativo, porque a gente estava conversando sobre a dificuldade que está sendo reencarnar, né, no nosso planeta. Então é uma meta ousada, mas eu espero que seja inclusive verossímil. Continuar aqui, né, até atingir aí, sei lá, o centenário, que já é um alvo que os mais novos vislumbram com toda sinceridade e certeza, por que não dizer. Mas o grande compromisso que nós assumimos perante nós mesmos é sair daqui melhor do que chegamos, e mais do que isso, deixar o planeta melhor do que encontramos. Então, dentro desse diapasão de um compromisso macro que nós temos conosco e com o próximo e com a coletividade, as promessas que nós deveremos fazer devem ser promessas que se amarrem neste compromisso. Sair daqui melhor do que chegamos e deixar o mundo numa circunstância ou numa situação melhor do que encontramos. Isso obedece à lei de progresso. E aí duas coisas são essenciais: responsabilidade, uma grave responsabilidade, e atitude. Porque nós somos responsáveis por nós mesmos, tanto do ponto de vista material, físico, fisiológico, quanto do ponto de vista espiritual e emocional e intelectual. Nós somos responsáveis, e é preciso que a gente acabe logo com essa coisa de dizer, que muito espírito adora dizer, na encarnação passada, porque eu estou pagando o que eu fiz, etc., em tom de desculpa. Na verdade, nós estamos onde nós nos situamos. E se a gente for ver as dificuldades que a gente enfrenta nesta vida, 90% delas ou mais são frutos de desencontros, de desconstruções que nós fizemos nessa própria encarnação, para diminuir esse desculpismo que não leva a nada. Então, responsabilidade e atitude de transformação devem ser permanentes e não apenas anualmente. Mas para trazer assim um colorido diferente à nossa palestra, eu fui olhar
o que é que o povo andava prometendo para o ano novo. Qual é a promessa mais comum de ano novo que vocês ouvem? É perder peso. Principalmente o lado feminino se ocupa e se preocupa muito com isso. Não é isso? Aí o que é que faz 10 dias antes do ano novo? Se avoluma, porque ninguém quer perder aqueles quitutes do ano novo e do Natal, né? E tantas confraternizações para depois, nas férias, o que é algo assim bastante complicado, pensar em emagrecer. Então, de fato, no top 20, a primeira promessa que a gente vê assim de forma mais repetitiva é perder peso. Perder peso. Eu não vou comentar elas porque eu vou fazer outra proposta, né? Mas se a gente fosse qualificar qual é o pior peso que a gente carrega, não é? Eu adoraria também perder peso e começar a se desligar mais das coisas materiais e das quinquilharias que a gente lota nos guarda-roupas, principalmente nos guarda-roupas. Isso aqui eu não vou dar não, porque eu posso precisar mais na frente, e vai juntando. Eu sempre digo assim, não por causa do ano novo, mas quando eu abro meu guarda-roupa, que eu olho para aquela camisa que faz 6 meses que ela não vê o sol, que ela não dá um rolé, como diz um amigo meu, diga, essa vai para a pechincha. Porque se em 6 meses você não teve espaço no meu corpo meio tão pequeno, você não vai ter no próximo semestre. Então, esse tipo de peso, de apego, esse também é importante. Segunda promessa, economizar dinheiro. Economizar dinheiro, porque tem gente que assim acelera mais do que a curva pode comportar. É uma promessa interessante porque fala da previdência. Nós temos de ser previdentes, mas precisamos economizar muitas outras coisas, né, como saúde, enfim, como energia, e dinheiro faz parte desse pacote. Não podemos nos tornar sovinas nem perdulários. Precisamos ter respeito ao dinheiro. E existe um livro chamado Conduta Espírita, que ele fala, acho que é nele que fala sobre o dinheiro, né, que é um veículo de energia, é uma energia que nós temos, é um poder que é dado materialmente ao homem para que ele possa servir da maneira mais adequada possível. Mas, ainda do ponto de vista material, alguns dizem assim, conseguir um trabalho. Conseguir um trabalho, eu acho que ele quis dizer conseguir um emprego. Porque trabalho é qualquer ocupação útil que você pode, principalmente aqui, ocupar-se da maneira melhor possível. Então vale sim conseguir um emprego, e isso exige o quê? Qualificação. Muita qualificação. Está cada vez mais exigindo qualificação. Outros mais naturalistas falam beber mais água. Dizem que o nosso corpo se comporta melhor quando a gente bebe mais água, né? A saúde permanece mais fortalecida. Essa eu vou falar porque eu pesquisei, mas fazer uma tatuagem não chega a ser uma promessa. Eu não quero aqui ter hálitos de preconceito, mas lembre-se que uma tatuagem feita é uma tatuagem feita. Ela não sai. Tem gente que promete isso. Comer coisas saudáveis. Tá bom. Se apaixonar. Já ouviram alguém dizer assim, este ano eu vou me apaixonar? Puxa vida. Mas tem gente que vive nesse mundo assim, né? Meio aluado. Fazer um trabalho voluntário. Puxa vida, o cara chega assim, quase aos 50 para descobrir isso. Não é isso, meu irmão? Fazer um trabalho voluntário, tá bom. Esse trabalho voluntário não devia nem esperar uma reflexão de ano novo.
Esse devia ser uma conduta permanente, porque nós sabemos que nos foi ensinado e repetido que nós viemos para o mundo para servir, independente das circunstâncias. E todos nós temos virtudes que nos capacitam a servir em qualquer instância. Se eu não consigo dar aula de matemática para o nosso caçula, porque eu não entendo nada de matemática, eu posso ensinar alguma coisa de estatuto da criança e do adolescente, nada que a mãe já não tenha eventualmente ensinado, não é? Mas todos nós temos as nossas virtudes e devemos colocá-las em prática. Escrever um livro, tem até aquela história, né? Ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Muito bem. É uma meta interessante, dependendo, naturalmente, do conteúdo desse livro. Essa é clássica para os fumantes. Parar de fumar. Inclusive é engraçado porque na festa de Ano Novo ele fuma até se acabar. Porque ele alimenta o propósito de... Né? É uma promessa que eu nunca vi ser tão desobedecida. Parar de beber, não vou nem comentar. Entrar numa academia, vai na linha do alinhamento. Pagar todas as contas. Essa é uma ilusão, coitado, porque conta não para de aparecer. Mas temos de pagar. Reler livros, voltar a estudar, interessante. Fazer uma viagem. Comprar casa própria ou automóvel. Ser mais tolerante e assistir mais filmes. Vejam, se vocês forem fazer a pesquisa, vão encontrar algo semelhante a isso. E aí eu fiquei espantado de observar que todas as promessas, ou a imensa maioria delas, diziam respeito apenas ao mundo material. As pessoas se preocupam muito com o shaper, né? Se preocupam muito com o dinheiro, se preocupam muito com as aquisições de bens materiais e esquecem-se do verdadeiro objetivo que nos trouxe aqui, que é a lei do progresso. Lógico que a vida material tem suas exigências e nós precisamos prestar atenção a ela para nos mantermos harmonizados, né? Quando nada, higienizados, equilibrados. Mas o grande objetivo é a vida espiritual, que é a vida permanente, sem abrir mão dos compromissos materiais. E aí, a única expressão que eu encontrei que se adequava mais a isso é ser mais tolerante e ser feliz, dependendo do que ele considere ser felicidade. Se felicidade for uma conta no banco cheia, né, é uma felicidade muito relativa. E às vezes ela traz mais problema do que felicidade. Então, a única que eu vi assim com um hálito espiritual foi a questão de ser mais tolerante. Resta saber a que preço ele vai exercitar essa tolerância. Então, como a gente tem esse compromisso de autoburilamento, de crescimento espiritual, de adquirir conhecimento, de amar o próximo, de servir ao próximo, de conquistar bens permanentes que nós levaremos para a vida eterna, assim chamada, a vida espiritual, e que usaremos inclusive em outras encarnações. Eu fui buscar as respostas para as melhores promessas ou os melhores compromissos que independem do calendário, que podem ser assumidos desde já. Afinal de contas faltam 22 dias, não é? A gente já pode começar alinhavando eles, e que eles devem ser renovados diariamente, porque são desafios gigantescos. Começa a vencer a si mesmo, não é? Primeiro a se conhecer e depois vencer a si mesmo, que é a grande vitória que nós teremos nessa vida, é conhecer as nossas dificuldades e vencê-las perante nós próprios. Desde vencer a si mesmo a deixar o planeta mais harmonizado do que encontrou.
Ah, mas eu não tenho esse alcance planetário, mas tem um alcance familiar. Se você conseguir harmonizar-se no contexto familiar, você já deu um largo passo. Quem sabe você não alcance a harmonia no contexto comunitário, não é? Abrangendo um pouco mais a família e societário. Se você for visto como uma pessoa de bem, como uma pessoa do bem, se você der um bom exemplo e as pessoas começarem a enxergar em você uma pessoa que dá bons exemplos, você já consegue fazer uma transformação gigantesca. Então, o grande passo é fazer essa viagem interior. Eu já disse aqui essa expressão que Carlos Drummond de Andrade chama de dangerosíssima viagem, que é a viagem para dentro de nós mesmos. Tudo bom, Bel? E, a partir daí, fazer essa autotransformação, revolução. E aí, eu fui buscar em 2 páginas de André Luiz. A primeira é Decálogo do Aperfeiçoamento. Podemos chamar assim de 10 promessas ou 10 atitudes para o ano novo, para começar ontem. E a outra são 20 exercícios que nos situam e nos balizam muito bem a respeito de atitudes responsáveis que nós deveremos tomar a partir de ontem para que nós possamos conquistar a harmonia. Harmonia do espírito, harmonia da emoção, harmonia do intelecto, harmonia material. Olhe, e ela atinge todos os campos. Na página Decálogo do Aperfeiçoamento, o primeiro exercício que é passado para nós, sabe qual é? Diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões. Pronto. Na hora que você diminui suas necessidades, você já faz uma economia gigantesca. Ah, mas eu só tenho 25 tipos de esmalte na minha caixa de unha. Isso é uma pobreza. Eu quero ter 832 mil cores básicas e mais umas 125 mil cores metálicas. Pronto. Criou-se o problema. Vai sofrer muito, porque vai gostar de esmalte assim longe e vai precisar de unha diferente assim. Sabe lá Deus onde. Eu só ter 10 camisas, não. Uma pessoa como eu precisa de no mínimo uma centena de pares de camisas. Eu preciso andar arrumado. Eu exerço uma profissão. Eu sou um empresário. Eu sou isso, eu sou aquilo. 200 camisas, filho. Tem certeza que você precisa disso? Olha, uma mulher com menos de 50 bolsas não funciona. Danou-se. Mas não tem gente que pensa assim? Tem gente que pensa 50 bolsas. Isso é um aperreio no juízo, porque nós usamos uma carteira só e dá trabalho, não dá, meu irmão? Aí vocês ficam trocando de bolsa e esquecem de botar a carteira. Quantas vezes já não sofreram com isso? Então, eu não quero quantificar aqui as necessidades de ninguém, nem me meter nessa briga que para mim não tem futuro. Mas se a gente diminuir as necessidades e aumentar as concessões, maravilha. Eu tenho umas 3 camisas que eu chamo de Roberto Carlos, que só aparece fim de ano. Deixa elas ali, a gente andar mais alinhado, tá entendendo? As outras é de guerra. Pronto, umas 4 ou 5 arrumadinhas assim, quando você vai para um casamento, né? Enfim, você vai para uma solenidade mais perfumada, aí tudo bem. Mas daí é você ter que ter tudo sempre muito. Então, diminua suas necessidades, aumente as concessões. Intensifique o seu trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. Olha que promessa, que conselho maravilhoso. Tempo, a gente começou falando nele. Tempo não volta mais. Tempo desperdiçado é tempo literalmente perdido e faz uma falta terrível. Olhe
quando eu me lembro que eu podia ter estudado mais, que eu podia ter lido mais, que eu podia ter servido mais, que eu podia ter ajudado mais, muito, muito, muito mais do que eventualmente tenha feito nesta vida, chega a dar uma agonia no juízo. Principalmente porque a gente não sabe o que está reservado para o próximo ano para a gente. Não digo a morte, não. A morte é uma mudança de vida. Né? Eu digo de limitações de tempo. Puxa vida, para eu chegar aqui hoje, meu irmão, eu vou dizer, viu? Não vou dizer não, porque os guardas podem ouvir. Né? Puxa vida. Eu não sei o que é que houve no Recife nesse fim de ano, mas não, tudo complicado. Sexta-feira, da Antônio Falcão para Barão do Sorleão, que não dá 2 quilômetros, eu passei 55 minutos no reloginho do carro, já estava assim, ó. Então, nós já somos obrigados a perder muito tempo para nos deslocarmos para as tarefas do mundo material. Imagine se a gente vai ter todo esse tempo que o nobre casal aqui teve, porque antigamente, não digo antigamente, né? Há pouco tempo atrás, a gente não contabilizava tempo de trânsito, não é verdade? Eu não disse assim, para eu chegar na Universidade Federal, eu não vou passar 2 horas, 2 horas e meia. A gente chegava, mesmo na rural, que não era um carro muito expedito, a gente chegava em 10 minutos, 15 minutos, se tanto. Então, como será o nosso tempo no ano que vem? Devemos aproveitá-lo ao máximo. Trabalhe mais e reduza a cota de tempo inaproveitado. Eleve as ideias e reprima os impulsos. Se eu prometer para mim e fazer e conseguir fazer com que vocês prometam para vocês que no ano que vem, pelo menos, eu vou elevar mais as ideias e vou reprimir os meus impulsos, teremos ganho muito mais do que uma perda eventual de peso, não é? O ganho será qualitativamente muito, muito, muito superior. Liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado que ainda vive em você. Esse homem velho, viciado, implicante, ignorante, arredio, mal-humorado, deixa para lá. Aprisione ele no passado e esqueça dele. E olhe muito pouco no retrovisor para não ficar se magoando. Daqui para frente, vou na direção de Jesus. Isso quer dizer o quê? Vou começar a ouvir detidamente os ensinamentos que ele deixou exemplificados e vou começar a praticá-los. Ponto. E nós temos de ter tempo para isso. Porque o poeta diz que tempo não se tem, tempo se faz. É dedicar mais a essas aquisições. Vigie seus gestos. Ano que vem eu vou vigiar meus gestos. E vou entender os gestos alheios. Porque num olhar a gente fulmina. Num aceno a gente maltrata. Não é? Numa expressão a gente contamina. Então, eu não só vou vigiar os meus gestos, como vou começar a entender os gestos alheios e ajudá-los. Sexto, persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada de nossa ascensão para Deus. Teve uma promessa material aqui que disse assim, vou voltar a estudar. Não teve? Maravilha. Persevere no estudo nobre, que adquira conhecimento, principalmente se capacitando para servir ao próximo. Na fase que vocês estão em formação, os mais jovens, vou fazer vestibular para quê? Para o que dá mais dinheiro, para o que dá mais poder, para o que dá mais status. Que tal se a gente começasse a pensar onde eu possa ser mais útil
E onde é que eu posso ser mais útil? Fazendo aquilo que eu tenha mais aptidão e aquilo que eu mais gosto. Porque quando você faz gostando e com aptidão, eu falei aqui da matemática, eu jamais, apesar de adorar construção e reforma, já vi um cara que gosta de reforma, sou eu. Pense num cara que gosta de confusão, de reforma sou eu. Mas eu não tenho aptidões matemáticas para fazer engenharia. Então, eu talvez não fosse tão útil quanto eventualmente esteja sendo, quem sabe, né? Nunca fiz essa anamnese no trabalho que eu exerço hoje, onde eu me sinto perfeitamente habilitado e com um gosto de fazer. Resultado, a gente tem que identificar dentro desse estudo nobre aquilo que vá ao encontro de nossas habilidades, de nossas tendências, de nossas virtudes, onde a gente poderá ser mais útil. Então, tem gente que diz assim, eu quero fazer curso técnico. Você devia fazer curso superior, mas eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem fazendo isso. Maravilha! É a utilidade, eu vou contribuir muito fazendo isso. Muitas vezes, alguns querem obedecer à vontade do Pai. Se eu não me sinto bem fazendo isso. Resultado, esse estudo nobre é aquilo que vai nos capacitar a servir mais, bem e melhor. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Ano que vem eu vou me submeter a julgamentos diários, e isso pode ser feito quando a gente vai dormir, fazer aquela oração e aquela reflexão, que eu sei que poucas pessoas fazem com esse carimbo religioso, mas dizendo assim, o que é que eu fiz de errado hoje que eu não quero repetir amanhã? Essa anamnese e essa profilaxia devem ser feitas diariamente. Fale com humildade e ouça com atenção. Já pensou numa promessa? Eu vou sempre falar com humildade a partir de hoje. E vou ouvir as pessoas com atenção. Mesmo que seja aquela história. Eu tenho um parente que eu não sei se o disco dele arranhou, mas toda vez que ele me encontra, ele repete a mesma história e eu faço cara de inédito. Ele já está com 9.0, então é prudente que a gente ouça a história dele e curta a história dele. É até educado isso e caridoso. Se olha, eu soube de um negócio aí, maravilha. Né? Resultado, ouvir com atenção, mesmo as histórias repetidas, mesmo que você já saiba o que a pessoa vai dizer, que tem gente com os olhos, você já sabe o que vai dizer. Aí que a pessoa começa a falar, não, já sei. Ouça com atenção. Confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações em que Ele mesmo nos situou, pedindo que a gente medite realizando e ore servindo. Então, é confiar em Deus, desempenhar as tarefas onde Ele nos situou e onde nós nos situamos também, meditar realizando, porque essa coisa enclausurada de orar e não trabalhar não favorece muito. E ore servindo. Esses são os 10 mandamentos, digamos assim, do chamado decálogo do aperfeiçoamento. Mas ainda no campo das promessas, existe uma página chamada 20 exercícios sobre a psicografia de Chico, que eu penso que casem mais assim com essas promessas de ano novo. Primeiro, executar alegremente as próprias obrigações. E toda vez que eu leio essa página, eu me lembro de um cidadão que se encontrou comigo num estacionamento e disse, rapaz, estás por onde? Estou fazendo a mesma... Ele usou uma expressão grosseira, que eu venho fazendo há 40 anos. Isso o quê? Olha, em relação à profissão dele, ele disse uma expressão assim, eu sempre odiei muito
tudo isso aqui. Aí eu disse, mas rapaz, 40 anos fazendo a mesma coisa, sempre odiei é pesado, não é não, mestre? Sempre odiei muito, é mais que pesado, aí já é uma equação, já não cabe numa conta. Tudo isso aqui, se referindo ao exercício profissional dele. Eu chego a sentir uma dor, porque eu disse, Deus me defenda de precisar dos favores do professor, porque ele vem carregado, no mínimo vem carregado de um mau humor, de um mau gosto, de um desdém, não é? Então, execute alegremente as próprias obrigações, mesmo que seja preencher o imposto de renda. Preencher o imposto de renda alegremente é complicado, mas que seja, né? Que seja, não está no rol das obrigações, façamos, porque se você fizer com tristeza e com muito ódio, vai piorar. Então relaxe, né? Seja o mais verossímil possível e execute alegremente essa obrigação. Silenciar diante da ofensa. Meu pai costuma dizer que o silêncio já me salvou de muitas coisas. Não aquele silêncio implicante de quando a mulher quer discutir a relação e você fica calado. Aquele silêncio implicante não lhe salva, aquele lhe compromete. Mas o silêncio na hora da ofensa é a melhor atitude. Porque o outro está doido que você diga aquilo que ele sabe que você quer dizer para dar o próximo passo. Aí você silencia. Olha, depois a gente conversa sobre isso. É melhor a gente não conversar agora. Isso é inteligência emocional e isso é uma economia de vida. Não é? Você silenciar diante da ofensa. Esquecer o favor prestado. Tem gente que guarda, fulano me deve um favor, bota uns juros em cima, não é? Meu Deus do céu, você ajudou a ele, você vai cobrar isso quando? O freguês desencarna e diz assim, quando eu morrer, vou nos calcanhares de fulano, porque ele me deve um favor. Esqueça, porque afinal de contas, nós viemos aqui para servir, e não para ser servido. Chega a dar uma tosse, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Os amigos podem dizer o que pensam, os amigos podem de vez em quando não ser gentis com a gente, porque tem essa liberdade. Então você tem que exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Eu entendo. Bora, vamos embora, não tem problema nenhum. Porque se você for colocar mimimi com amigo, aí tá ruim. Talvez não haja mais nem amizade. Então o amigo sincero compreende, inclusive, um momento em que o outro explode, em que o outro desabafa, em que o outro é grosseiro, em que o outro diz não, em que o outro se esquece dos compromissos do aniversário, né? Até na relação conjugal mesmo, de vez em quando, não cometam esse erro em casa, porque é bastante perigoso de esquecer a data de aniversário da 01, da madame, porque geralmente isso dá problema. Eu falo 01 não é porque tem 02 não, é porque 01 mesmo, né? Você esquecer a data de aniversário é um problema. Mas se isso acontecer, releve, porque isso vai acontecer. Não pensem que não acontece. Ela acorda toda faceira, arrodeia para lá, arrodeia para cá, abre 2, 3 sorrisos. Se você não der o feedback, então aquilo vira um problema, né? Bom, emudecer a agressividade, que faz parte naturalmente do silêncio diante da ofensa, é não ser agressivo. Não ser agressivo.
Isso não quer dizer que você vai ser passivo, deixar todo mundo fazer o que quer com você. Não. Mas você vai ser pacífico. Você vai pontuar, mas com respeito, com serenidade. Porque numa contenda, se você não tiver razão, se você tiver todo errado, mas se sua atitude for serena, você vai conquistar apoio. Num acidente de veículo que você tenha provocado, bateu na traseira do Honda Fit novo de Bia, inadvertidamente. Isso não se faz, né? Não tão novo assim, né? Mas, enfim. Aí, quem bateu está errado. É só um exemplo, viu, Bia? Aí, se a pessoa que sofreu o acidente desce vociferando, brigando, batendo, escandalizando, as pessoas que estão no entorno já vão logo antipatizar. E se você que provocou o acidente desce de maneira pacata, ordeira, tranquila, pede desculpa, olha, aconteceu, já ameniza muito a situação. Então a gente deve emudecer a agressividade, mesmo que a gente esteja, ou principalmente quando a gente estiver coberto de razão, porque isso só vai ajudar a solucionar o problema. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. O fato de você não concordar com a opinião não dá o direito de você dizer que caba burro, isso é um ignorante, não sabe de nada, inocente. E opinião mais equivocada. Equivocada é bom, quando diz equivocada já é elogiando, né? Mas aí desce o verbo na opinião do cidadão, ou na pergunta que o cara faz em sala de aula, aí intimida de vez. Se o que é pergunta que se faça, deixa o cara perguntar, eu não estou aqui estudando. Então a gente deve respeitar as opiniões das outras pessoas, né? Não condenar. Isso não quer dizer que a gente vai concordar. Eu respeito o seu ponto de vista, mas penso completamente diferente. Abolir qualquer pergunta maliciosa. Quem faz pergunta maliciosa sabe que quer colocar o outro em saia justa. Pergunta maliciosa ou pergunta desnecessária. Nas relações do meu trabalho, onde eu sou instado a interrogar as pessoas, a entrevistar as pessoas, eu economizo muitas perguntas. Eu centro o foco no fato, eu preciso apurar isso. Eu não vou chegar para a pessoa numa audiência e dizer assim, como é que é? O dia bom hoje, né? Tomasse o quê? Café? Qual foi o teu café da manhã? Eu falei, gente, o senhor é nutricionista? Está entendendo? Então, as perguntas desnecessárias e principalmente as maliciosas, nós devemos emudecer, principalmente a partir do ano que vem. Podem começar agora. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Tem um filmezinho muito interessante, chama-se O Pássaro, que é um pai bastante idoso conversando com um filho, tipo assim, 5.0, né? E o pai sentado num jardim, olhando os pássaros, pergunta ao filho, o que é aquilo ali? Aí o filho faz, é um pássaro. Já viram esse filme? Aí o pai dá uma de leso, pergunta de novo, o que é aquilo ali? Meu pai já disse ao senhor, é um pássaro. Que coisa chata, fica perguntando o que é aquilo. Aí o pai olha de novo para a árvore, o que é aquilo ali? Um pássaro. Você está cego, está surdo, está doido, não está vendo que é um pássaro? Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Aí silencia, daqui a pouco o velho de novo também, tá? O que é aquilo? Aí o filho solta os cachorros, é um pássaro, aí ele faz assim pro filho, vai lá dentro, bem lentamente, caminha, vai lá dentro da casa, traz um livro, diário, né, do menino. Aí abre assim, leia em voz alta. Aí o filho começa a ler o que o pai escreveu. Nesta manhã,
fui para o parque com meu filho e ele me perguntou por mais de 20 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 20 vezes docemente que era um pássaro. Aí desarmou o filho todinho. Então é uma lição de maturidade, de repetir tantas vezes quanto forem necessárias as informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Porque na casa espírita o que mais a gente faz é repetir os ensinamentos, não é verdade? As palestras, as páginas lidas, né? Quantas vezes já foi lido aqui o Vinha de Luz e esse ponto? Será que vocês não lembram? A gente repete muitas vezes. Temas de palestra, né? Repetindo com boa vontade para que as pessoas possam ir aos pouquinhos, e nós também, principalmente, adquirindo os ensinamentos. Ano que vem, você que vai enfrentar esse trânsito mais do que a gente, não é? Treinar a paciência constante. Viu? Treinar constante. Como é que se treina a paciência? Como é que se treina a paciência? Sendo paciente. Paciência. Quando engarravou tudo na Via Mangue, eu fixei o pensamento em Jorge Orengo. Jorjão, aquele relógio dele de 8 números, são na verdade 6 números e 4 pisca-pisca, né? De 10 informações seguidas e permanentes. E o Jorjão, segura a onda aí, porque eu engarrafei. Na verdade eu consegui saltar, pegar em biribeira. Olha, é porque não tenho tempo de contar as peripécias, ainda bem. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Às vezes a pessoa vem contar um problema pra gente, olha esse dia, olha, nem me fale no seu dia que o meu foi uma miséria. Aí pronto. Eu queria conversar com você o meu problema, aí dano, se desse 5 quilos de problema no lombo do cidadão, o cidadão fez, homem, eu queria lhe confidenciar um assunto, você não deixa eu falar. Então, ouça fraternalmente as dores do companheiro sem biografar as suas. E tem gente, é dor de dente, eu vou lhe contar o que é uma dor de dente. Aí começa. Não, deixa para lá, tudo certo. Buscar sem afetação o meio, o modo de ser mais útil. Porque tem gente que fica botando gosto ruim no serviço. É para eu lavar essa verdura, mas não tem luva não. Tem não. Mas eu fiz minhas unhas e eu vou sair daqui para um casamento, ou eu vou estar se afetando demais. Busque a melhor forma de servir, de ser útil, sem afetação. Eu me lembro muito da ansiedade que o senhor André Luiz demonstrou em servir, quando ele estava naquele momento de angústia, lá no nosso lar. E disse, eu quero qualquer tipo de serviço, que eu não aguento mais ficar aqui parado. Então, nós devemos servir da melhor forma possível e sem afetação. Desculpar sem desculpar-se. Então, é desculpar perdoando mesmo, sem condicionamento. Ou já que você disse assim, não se desculpe para desculpar. Desculpe indistintamente. Não dizer mal de ninguém. Olha, a gente não vai fofocar mais ano que vem. Não é? Se não for bom, se não for útil, se não for verdadeiro, tem que ser os três juntos. Que pode ser até verdadeiro, mas que utilidade tem eu lhe dizer isso agora? É bom? Vai ter alguma utilidade? Não, então não vou dizer. Não é? Tem gente que guarda para dizer depois que o caba morre, queima o filme do cidadão todinho, coitado. A imagem que ele tinha. Homem, que utilidade tem isso? Se não for verdadeiro, bom e útil, não fale. Esse exercício é fantástico.
Porque a gente fica com a língua coçando para fofocar, para dizer um mal feito de alguém. Mas isso não constrói, isso só destrói, isso só cansa, isso só irrita. Então, é perfeitamente dispensável buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Para mim, sinceramente, este é o maior exercício que a gente pode fazer. É enxergar as virtudes do próximo. Porque, de vez em quando, a gente se depara com cada criatura que a gente diz assim, esse veio pronto. No meu trabalho e no trabalho de muita gente, a gente encontra cada peça, mais eu devo dizer, mais é corajoso, mais é destemido, mais é ousado, mais é inventivo. Então eu começo a enxergar as virtudes. Porque se a gente não enxergar as virtudes, uma que seja, a gente não vai conseguir fazer com que ele olhe para a gente diferente. Mas na hora que você consegue elogiar nele, qualquer que seja a virtude, ele já se desarma todinho. Qualquer um de nós. Então, o grande passo para amar o próximo, o grande passo para fazer com que o próximo se harmonize, é incentivar o que ele tem de bom. E todo mundo tem virtudes. Ouso dizer que a gente tem mais virtudes do que defeitos. Mas é que a propaganda dos defeitos é bem feita, viu? É bem feita. Mas todos nós temos capacidade de amar, porque isso é inato. O mais acelerado dos seres ama a mãe dele, ama o irmão dele, ama o amigo dele. Então ele tem capacidade de amar. Então você diz assim, eu reconheço sua capacidade de amar. Você é uma pessoa que tem força para amar. O amor que você demonstrou por esta causa, por este animal, por este objeto que seja, demonstra que, pronto, já enxerguei a principal virtude dessa pessoa. Eu fico tirando e botando os óculos, não sei para quê. Eu não enxergo sem ele mesmo. Olha só, tem que dar tempo, porque é interessante essa aqui. Alegrar-se com a alegria dos outros. Porque a gente fica com inveja, ciúme, despeito. Também. E logo um também. Mas, pronto. Alegre-se com a alegria do outro. Não fique magoado, ressentido. A gente tem uma mania terrível que é se comparar com os outros. Isso é um defeito terrível. Fica se comparando com os outros. Nem conhece o outro. O outro está ali, bonitinho, aciadinho, né? Mas não sabe os aperreios que ele tem no juízo. Ninguém sabe. Os dramas, os medos, né? As incapacidades do outro. Aí olha assim, acaba rico. Queria ser assim, rico. Aí o cabo enrica mais ainda e você fica consumido ali. Alegre-se com a alegria dos outros. Esse é um gesto maravilhoso. E a gente tem que se alegrar mesmo com a alegria do próximo. Não aborrecer quem trabalha. Olha, uma vez eu assisti uma cena, bem rapidinho. Furou o pneu dianteiro do ônibus. Vocês já tentaram assistir a troca de um pneu dianteiro de um ônibus? Pois era na estrada, a gente estava numa excursão e o cabo que estava sentado na poltrona em cima do pneu dianteiro começou a botar gosto ruim no serviço do pobre do motorista. Já pensou, o cara trabalhando? Tem as porcas do ônibus, Jorge, não conhece, né? Aquelas bichas ali rangem para sair do canto. Chega, grita. O cara fazendo uma ginástica hercúlea e o outro vai demorar, é? Tu não sabe tirar esse pneu não, diz logo que tu não sabe. Já pensou? Tem gente que é assim, botando gosto ruim no serviço, aborrecendo quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Você começa
de uma forma mecânica. Tipo Dinossauro Júnior, você precisa me amar, né? Eu vou ajudar. Mas daqui a pouco você faz isso de uma forma espontânea, é automático. Você começa a ajudar as pessoas. Porque você começa a enxergar as pessoas precisando de ajuda. Porque tem gente que não diz que está precisando de ajuda, mas você percebe. Percebe desde o olhar da pessoa, quando ela se embaraça, e aí você viabiliza a solução, até uma baliza mesmo, que é coisa evidente, né? Você está atrapalhado para estacionar um carro, você orienta, ajuda, né? E não fica fazendo aqueles elogios implicantes. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Vou dar uma puxada aqui. Como é que você reduz os problemas particulares? Sendo mais objetivo, pragmático, prático. Diminuindo, compreensivo, diminuindo suas necessidades. Porque tem gente que vê problema em tudo. Ele mandou lavar o carro, ele mandou fazer uma faxina na casa, por exemplo. Já entra em casa, vai na geladeira, lá no fundo da geladeira. Olha, às vezes a pessoa que fez a faxina tem um braço meio curto, não consegue. Aí você sabe que tem coisa, vai lá e fica botando gosto ruim no serviço. Quer dizer, são manias que muitos de nós temos, isso aí é quase comum, né? E que vai arrumar problema. Só vai arrumar problema. Você mandou aspirar o carro e você vai cheirar, vai catar, fio por fio. Aí não tem jeito. Então reduzam os problemas particulares. Muito bem. Com isso, a gente... Não, tem o último. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Mesmo nos momentos de dificuldade, né, quando a gente temos de servir de boa mente, de bom gosto, de bom humor, de bons propósitos, porque nós repetimos, viemos aqui para servir. Eu sei que quando a gente for pular as 7 ondas, não são 7 que se pulam, né? Não tem gente com essas coisas, né? Eu particularmente vou confessar a vocês que eu não me emociono muito com o ano novo. Tem gente, o Réveillon deste ano não posso perder, eu posso perder qualquer Réveillon nessa vida, que para mim é uma mudança de calendário. Está certo que o que vale é a confraternização. É o encontro com os amigos, com a família toda reunida, é a prece que se faz, é o abraço que se dá. Não vou desdenhar da janta, que é uma janta poderosa, não é? Parece umas fatias paridas, parece uns... A gente chama de QV, né? De vez em quando um colega nosso, vamos pegar um QV ali, uma qualidade de vida, um restaurante melhorzinho, né? É um QVzinho. Tudo isso é muito bom, mas não me comove muito. O que me comove mesmo é ver em cada um de nós o propósito de nos melhorar. E é um momento de reflexão, não é um momento só de comemoração e de promessas. A palestra é reflexões em torno do ano novo. As reflexões nós devemos fazer, né? Se nós fizéssemos isso desde o primeiro ano, né? Eu não fui bem em matemática, em química, em física, em biologia. Eu aumento muitas matérias porque realmente dava um certo trabalho. Mas por quê? Porque eu não me dediquei corretamente. Meus amigos não tomam junto de mim no colégio porque eu impliquei muito com eles, eu vou implicar menos. Se desde a infância a gente tivesse por hábito fazer esse enfrentamento dessas questões que nos embaraçam a vida, né? Se olha, eu prometi há 10 anos atrás que ia me livrar dessa coleção de botas para andar de moto. Eu nem tenho uma moto mais, está lá as botas tudo. Eu não cheguei a ter uma coleção, mas eu sempre tive muito medo de perder meu pé, porque eu acho que o pé é insubstituível.
né? E um irmão meu quebrou o pé em 7 lugares agora e está sofrendo que não pode por um acidente de moto. Ah, mas só quebrou o pé. Só quebrou o pé? Não. O pé é um bicho implicantezinho, né? Então, eu tinha umas 5, 6 botas, mas eu não uso mais do que isso. Saí me desvencilhando. Então, se a gente olhar para casa e começar a tirar esses pesos todos, né, a gente já vai aliviar muito. Só de cuidar, de encerar, de guardar, de ocupar espaço. Aquilo podia estar rodando no pé de muita gente, no corpo de muita gente, ter utilidade para muita gente. Então, comecemos a fazer esse exercício no material, nos dispensar daquilo que não tenha mais tanta utilidade para a gente. E tem muita utilidade para os outros. Na feira da pechincha do Peixotinho, um outro dia, você que gosta das coisas assim, digamos, mais vencidas, como eu também, né? O cidadão doou um toca-fita de cartucho. Tu lembra disso? Você não sabe nem o que é isso. Se souber é porque ele falou dormindo, né? Dentro de casa. Mas é um toca-fita com cabeçote desse tamanho que a gente botava a cabeça dentro dele para limpar, né? E era um lápis enrolado com um pano para limpar o cabeçote dele. E o cidadão doou 2 toca-fita de cartucho. Eu disse, qual é o carro que vai comportar isso aí? Pois, meu irmão, eu vi os olhos de um cidadão brilhar assim. Ele disse assim, eu tenho um Galaxy 67 e só estava faltando este toca-fita de cartucho, que o cidadão guardou por 40 anos, dizendo que um dia iria usar aquilo ali. Nem a fita existe mais. E esse que comprou tinha uma coleção de fita de cartucho. Então, deu certinho. Então, as coisas, quando não tem utilidade para a gente, tem utilidade para os outros. Isso aqui não presta mais, presta. Vamos começar com esse exercício no ano novo. Vamos ler em casa a página 20 exercícios e a página Decálogo do Aperfeiçoamento e começar esse ano fazendo a verdadeira revolução e reconstrução espiritual dentro de cada um de nós. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue conosco hoje e sempre. E já que eu ultrapassei 2 minutos e 40 segundos do magno relógio, vou fazer a prece. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, queridos amigos espirituais aqui presentes nessa casa de oração e trabalho, te agradecemos a oportunidade de estar aqui, não só reunidos, mas sobretudo unidos em torno dos teus ensinamentos. E nessa gratidão nós ratificamos o compromisso que assumimos nesta encarnação de sairmos daqui melhores do que chegamos, sobretudo do ponto de vista, sobretudo e principalmente do ponto de vista espiritual, e deixarmos o planeta numa situação e em circunstâncias bem melhores do que encontramos. Ratificamos o compromisso de servir permanentemente, constantemente, na boa causa, no bem e para o nosso próximo. Que tu possas continuar conosco hoje e sempre, e que neste mês é dedicado ao teu nascimento, a construção do cristianismo com amor, com justiça, com caridade, nós possamos ratificar todos os compromissos que já fizemos em nossas vidas e possamos, afinal, conquistar e distribuir a harmonia social. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja.